Olha, me conta uma história. Você que está no meio do futebol há tanto tempo, qual é a sua opinião e a sua percepção em relação a esse conceito, né, que se criou, ou pelo menos essa sensação coletiva de que o gramado sintético amplia a possibilidade de lesões em jogadores de futebol? Tem muita gente contrária no meio do futebol e esse movimento liderado, né, pelo Neymar, que rolou esse ano. É difícil, né, de você fazer essa afirmação, até porque, né, Pedrão, tem vários níveis de gramado sintético, né? Tem o gramado que é esse aqui, que é da Arena da Baixada, que é do Allianz Parque, que é o FIFA A, que eles falam, né? Então é o melhor gramado sintético que se pode ter. Esse gramado aqui, ele está preparado para, não para substituir a grama natural exatamente, mas tem uma tecnologia que é absurda. Então, evidentemente que para este tipo de gramado aqui, você diminui muito, mas muito o risco de lesão. A questão, eu acho que nem é essa de gramado sintético ou grama natural. A questão é o seguinte, nós temos todos os campos de grama natural em boas condições. Não. Porque se a gente tiver... porque essa é a questão. Se a gente não tiver, aí para mim já morreu. Porque entre um gramado natural, e isso aí o jogador pode até falar de forma contrária, como eu já ouvi, mas é mentira. É mentira. Um gramado natural ruim e uma grama sintética deste nível, do nível do Allianz Parque, do nível da Arena da Baixada, é melhor você jogar nesse gramado aqui. Lá do Botafogo, lá do Tapetinho também, é melhor você jogar aqui. Agora, se você tivesse a condição, como em boa parte da Europa, de gramados de excelência natural, aí tudo bem, aí eu não converso mais. Mas tanto o campo natural ruim, a grama sintética, eu acho que ela pode sim ajudar o jogo, viu, Quero Pedrão? Saber de você que está comigo no chat, o que você acha aí desse Atlético e Santos, seu palpite para esse jogo? O que é que o Neymar vai arrumar na arena, hein? Vamos ouvir o Cláudio Rezende, vamos falar um pouquinho sobre este Galo que daqui a pouco encara o Peixe. Daqui a pouco casa cheia, inclusive, na Arena MRV, com a primeira vez do Sampaoli, comandando o Atlético diante da massa. É isso, Claudão, um abraço, boa tarde. É isso, boa tarde a você, Pedro Abílio. Daqui a pouquinho, casa cheia na Arena MRV para a estreia do técnico Jorge Sampaoli no comando do Galão da Massa. E hoje também para voltar a vencer, para virar a página. E no Campeonato Brasileiro, o Atlético precisa somar pontos para primeiro se livrar daquele perigo ali de zona de rebaixamento, para depois pensar em saltos maiores na competição. Tem muito Brasileirão pela frente até dezembro. Para hoje, o treinador é obrigado a mexer na equipe, é obrigado a fazer alterações nesse time do Galo. Mas daqui a pouquinho a gente fala desse provável Atlético aqui no Bastidores. Agora a Clínica Alphamen, amigão, tá meio desanimado aí na hora H, na hora do sexo? A Clínica Alphamen é especialista em saúde sexual do homem, tem mais de 10 anos no mercado, privacidade total e tratamentos que cabem no seu bolso. Amanhã mesmo você pega o telefone e liga para agendar consulta. Tem consulta especial para ouvinte aqui no Bastidores. 2526-7676, o telefone é esse. 2526-7676, Clínica Alphamen, equipe do Dr. Carlos Pacheco. Já são cerca de 35 mil atleticanos garantidos para o jogo de hoje. Ainda há alguns setores com ingressos. Torcedor tem que se atentar também para a biometria facial, quem ainda não fez, quem não foi recentemente à Arena MRV, e se apressar, né? Não vamos deixar para a última hora, afinal de contas, o jogo é o horário nobre do Domingão Esportivo e alguns setores já esgotados. O Galão da Massa para pegar o Peixe do Neymar e se recuperar no Campeonato Brasileiro hoje, na estreia do Sampaoli. Olha, você imagina, é difícil a gente conceber que o Sampaoli tem tanto apreço da torcida do Atlético, houve uma campanha tão grande para a contratação do Sampaoli, sendo que nunca houve diretamente esse contato, né, pela passagem dele ter sido coincidida com o período de pandemia. O que você imagina que vai ser a recepção ao Sampaoli hoje na Arena, hein? Porque
O Atlético teve, depois da temporada vitoriosa, né, ganhando as competições, teve a possibilidade de ter vários tipos de treinadores, né? Desde o Cuca, que é o maior treinador da história em 2 oportunidades, passando pelo Felipão, passando por treinadores estrangeiros, né, que é meio que uma tendência do futebol brasileiro, e as coisas não estão acontecendo como o torcedor gostaria. E o Sampaoli, ele meio que vem para romper, né, romper tudo, né, e aí fica uma expectativa que com uma mudança radical as coisas possam acontecer. Evidentemente que existia até uma semi-esperança que isso acontecesse de forma imediata, o que seria muito difícil mesmo, né? Pensando na Copa do Brasil, mas pelo menos a médio, longo prazo que isso ocorra. Então, eu acho que fica muito em cima disso o sentimento do torcedor. Realmente vai ser um encontro bacana, né? O Sampaoli vendo a torcida do Atlético pela primeira vez e com um estádio bem cheio, como disse o Claudião aí. Eu acho que vai ser bem bacana, uma experiência que vai ser marcante aí para o treinador argentino, porque é uma torcida que participa muito, que incentiva muito, evidentemente que não está feliz com esse momento, mas que sem dúvida joga junto com o time na maioria das vezes. Então vai ser legal esse encontro aí e vamos ver, né? Daqui a pouco a gente vai ter as informações mais claras do que pode acontecer com o time, sem o Júnior Alonso, se ele vai continuar com o esquema, com os jogadores. Tem Sul-Americana no meio da semana, o que também pode influenciar na escalação. Enfim, vamos ver o que o Sampaoli pode aprontar para esse jogo. Eu tenho dito, viu, Pedrão, eu tenho 28 anos de comunicação, né? Foram 18 na ESPN, 5 no Esporte Interativo, um ano sabático que a gente fala, por opção das emissoras. E já estou há 3 anos aqui na Rádio Itatiaia, mas ainda não tenho o dom da comunicação, às vezes eu me expresso de forma equivocada. Eu vou deixar bem claro aqui, o Sampaoli não tem responsabilidade sobre a eliminação do Atlético na Copa do Brasil. A verdade verdadeira, que a gente não fala porque a gente tem que respeitar muito a história do clássico, a história do Atlético e essa camisa tão poderosa, de tantos feitos importantes, mas a verdade é que o Atlético entrou para o segundo jogo desclassificado, né? Fez um bom primeiro tempo no primeiro jogo, e aí no segundo tempo não se encontrou, depois que tomou o primeiro gol, ainda tomou o segundo, não jogou bem o segundo tempo e veio com uma missão, o Tom Cruise, não sei se você chegou a ver, a Missão Impossível. Mas ele tem responsabilidade em algumas apostas que ele fez para um primeiro jogo, para pouco tempo de trabalho, que foram mudanças radicais e improvisações que talvez com um pouquinho mais de cuidado ele nem faria. Fausto Vera como zagueiro, Coelho de lateral direito, o Igor Gomes como armador, depois como volante. Então são coisas que talvez ele não precisasse passar pelo desconforto que ele passou no clássico da Copa do Brasil, para ele saber que não funciona. E mais, né? Ele não muda no intervalo, o que foi muito impactante para todo mundo que estava no estádio. A torcida do Atlético não estava, talvez não tenha tido essa percepção, mas quem estava no estádio falou assim, bom, no intervalo ele vai perceber o que aconteceu no primeiro tempo, porque realmente 1-0 para o Cruzeiro ficou muito barato e vai mudar, e não mudou. Ele foi tirar o Coelho da lateral direita, da ala direita, aos 32 do segundo tempo. Então, essa responsabilidade, é claro que é do Sampaoli. A da desclassificação, nenhuma, 0. Mas foi uma primeira impressão que não foi legal. Ah, ele vai dar errado? Claro que não. A gente tem que dar tempo para o homem, principalmente com um trabalho tão autoral quanto é o do Sampaoli. Precisa dar tempo, precisa dar autonomia, sabe? Mas a primeira impressão, as apostas que ele fez, pouca gente faria. Até o torcedor mais fanático, aquele mais radical, que está me xingando nesse momento, ele para pensar e fala assim, eu colocaria o Fausto Vera de zagueiro? Eu colocaria o Coelho
de ala direito, eu colocaria o Igor Gomes de titular, eu não mexeria no time no intervalo. Essa pergunta eu deixo para os fanaticão mesmo, aqueles sabem. Porque a resposta é a mesma do meu comentário. Então, nenhuma responsabilidade do Sampaoli na desclassificação. Mas ele tem responsabilidade nas escolhas e não mudar o time depois do que aconteceu no primeiro tempo. É basicamente isso, e tomara que hoje ele comece a escrever uma história mais legal aqui no Atlético. 1h21. Deixa eu mandar um abraço pro Guilherme Duarte, perguntando se o jogo do Galo na Sula é quarta ou quinta. É quarta-feira, 7h, e inclusive daqui a pouco vamos falar sobre isso com o Cláudio Rezende. Copa Sul-Americana, Galo contra o Bolívar na altitude. O verão tá chegando e junto com o calor eu sei que você quer um lugar para se divertir e descansar. O Aquabit, a Praia dos Mineiros, é um presente para quem deseja renovar as forças, celebrar a vida e fortalecer os laços com quem ama. Olha só, águas climatizadas, toboáguas para os mais corajosos, tem um espaço especial para as crianças, rio lento, piscina de ondas e até tirolesa. Acesse no Instagram e @aquabit.oficial. Clique na bio e chame um dos nossos consultores para ser sócio agora. Aquabit, mergulhe fundo nessa emoção. Ô Cláudio, o Alê falou do Missão Impossível, citou até o Tom Cruise. Então vamos tentar escalar o Atlético para hoje, essa missão quase impossível, já que o treinador acabou de chegar e está implementando as ideias dele. O que a gente pode esperar de escalação, Rezende? O Sampaoli está buscando e está trabalhando muito forte desde quando chegou para encontrar aí uma maneira desse time jogar para que o Atlético possa ter mais efetividade, principalmente criar mais chances de gols. O ataque do Galo vem produzindo pouco e isso incomoda não só o Sampaoli, né? Os atacantes do Galo já faz tempo que eles não fazem gols. E para hoje, já tem uma mudança certa na defesa. O Júnior Alonso está suspenso, é titular da posição ali pelo lado esquerdo da defesa. Pode ser o Vitor Hugo, pode ser o Ivan Roman, ou, quem sabe, o Sampaoli pensa num esquema diferente, um Atlético mais ofensivo, tendo algum jogador que não é um zagueiro de ofício por ali. São interrogações. No meio campo, o Alan Franco deve retornar, ele que é titular do time. Não foi no Clássico porque não tinha treinado com o Sampaoli, estava servindo a seleção do Equador em data FIFA, mas a tendência é de que ele entre no meio-campo. O Atlético, então, de Everson no gol, aí um trio de zaga, Lianco, Fausto Vera e a interrogação, Vitor Hugo, Ivan Roman. O meio-campo com Alan Franco, Alexander, aí o Arana pela esquerda. Pela direita, no Clássico foi o Coelho. Hoje pode pintar o Scarpa ou até outra possibilidade. E estou acreditando num trio ofensivo. Com o Coelho, com o Dudu, o Renier, ou até o Rony, que foi utilizado no meio de semana. E o Hulk comandando o ataque do Galo hoje para pegar o peito. Alguém especial, Ale, que você queira ver em campo? Ou alguém que você não queira ver em campo hoje? O que eu tenho dito é o seguinte, que ele não está com muitas sessões de treinamento para mudanças radicais, né, como aconteceu contra o Cruzeiro. Porque daí você passa muita informação nova para os atletas, acaba que eles não conseguem, captar para o jogo. Então, assim, um passinho de cada vez. Eu acho que o fato de você confortar os jogadores na sua posição de origem, pelo menos num primeiro momento, eu acho que facilita o entendimento. E aí, aos poucos, você vai colocando uma bola parada, você vai colocando uma marcação da bola parada do adversário, uma saída de bola, a marcação na saída de bola do adversário, algumas movimentações programadas, que eu ouço muita gente falar em jogada ensaiada, né? Com a bola rolando, não tem... Isso, assim, não é, isso aí acho que é uma ilusão, assim, de muita gente. Você tem situações programadas, né? Então, por exemplo, um cara que escorrega para dentro e libera um corredor, sabe? São situações que são programadas, não chega a ser uma jogada ensaiada, mas aos poucos você vai colocando o que você pensa do jogo e prevendo situações. Porque o treinamento, para mim, é você prever o maior número de situações. Se o adversário vier marcar a gente, pressão, que a gente vai fazer. Se o adversário vier marcar a gente no campo deles, qual vai ser o comportamento? Se o adversário marcar o nosso escanteio por zona, por setor, se for uma marcação mista, se for uma marcação individual,
sabe? Então você prevê o maior número de situações. Aos poucos você vai colocando o seu jeito. Mas mudanças radicais, com poucas sessões de treinamento e adaptações, não é muito do meu feitio, o que não quer dizer nada, porque o Sampaoli vai fazer, já fez, né? E deve fazer novamente. Eu não faria, mas respeito, evidentemente, o conhecimento, a capacidade do treinador do Atlético. Eu acho que ele vai manter os 3 zagueiros. Não gostei do Fausto Vera como um dos zagueiros, o zagueiro centralizado. Para sair jogando, ele errou bastante. E na marcação também ele tem uma abordagem diferente, porque sabe o que acontece? O volante, se ele dá uma machadada na intermediária defensiva, não acontece nada. No máximo ele toma um amarelo. Se ele vai dar uma machadada como zagueiro, ele está próximo ou dentro da área. Sabe, as coberturas, principalmente para quem está jogando centralizado. Foi ele que deveria estar marcando o Fabrício Bruno no primeiro gol do Cruzeiro, quando ele sobe e acaba desviando a bola para o Caio Jorge, para o Christian, né? Mas para o Caio Jorge. Eu falo assim, mas o Fabrício Bruno é muito grande. Sim, mas sobe no ombro dele, desequilibra ele. Não toca na bola nem o Fabrício nem eu. Então, não gosto dessa opção. Parece que ele gosta. Mas, de qualquer forma, o fato dele ter mais gente no ataque, povoando o ataque, eu acho interessante, até porque eu não confio na defesa confio nem um pouco na defesa do Santos, que pode ter Igor Vinícius ou o Mike na lateral direita, Escobar na esquerda, e deve ter Zé Ivaldo e Luan Pérez como zagueiros. Então, se você colocar velocidade, se você acionar o Hulk, se você for para cima, eu acho que você tem boas condições. Isso pode ser uma mudança interessante, mas em pouco tempo, assim, muitas alterações e adaptações, eu não sou adepto, mas evidentemente que o Sampaoli sabe que é melhor pro Galo, né? Passa a régua então, Cláudio Rezende, sobre a semana, jogos importantes para o Atlético nessa sequência, né? Exatamente, hoje tem esse jogo fundamental para o Atlético, é confronto direto no momento na parte de baixo da tabela. É bom lembrarmos que o Galão da Massa tem 2 jogos a menos e aí tem que aproveitar depois quando essas partidas forem disputadas para o time subir na tabela de classificação. E são 2 times da parte de baixo, né? Além do Santos hoje, tem o Sport Recife e o Fortaleza, partidas adiadas. E depois, essa semana, o Galo amanhã, à tarde, já viaja rumo à Bolívia. Primeiro Santa Cruz da La Sierra, que fica a nível do mar, para treinar na véspera do jogo lá em Santa Cruz. E no dia da partida, quarta-feira, na hora do almoço, o Galo segue para La Paz. Uma logística parecida com o que fez a seleção brasileira. Na semana passada, chega horas antes da partida no local do jogo, que tem uma altitude aí de mais de 3.600 metros, para enfrentar o Bolívar. E não retorna a Belo Horizonte. Joga na Sul-Americana quarta-feira e de lá o Galo segue para o Rio de Janeiro, porque no fim de semana tem o Botafogo. Semana importante aí para ajustar o time e retomar o caminho das vitórias para o Galo, que agora tem Sul-Americana e Brasileirão nesta reta final de temporada, Pedro.